Senhor, especialmente para aquele que precisa de uma palavra urgente. É no teu nome, Jesus, que nós te pedimos e nós já te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aceite-se, por favor. Glória a Deus. Irmãos, qual o texto tema dessa festa? Texto tema da festa, irmãos. João 8:32. Abra, por favor. João 8:32. João capítulo 8, versículo 32. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus pela rica ideia de oportunidade de uma vez mais estar servindo os irmãos com muita satisfação. Muito obrigado pela sensibilidade em ter lembrado do meu nome, como também do nome da minha esposa. Pastor Alexandre é uma bênção, um homem de Deus que nós amamos muito, como toda a sua família e essa congregação. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Aos obreiros que estão em minha retaguarda, Deus continue abençoando ricamente. Quem encontrou João 8:32, diga amém. Amém. Eu quero ler alguns versículos em outros textos, mas deixe João 8:32 aberto e separado. Eu quero ler João 17, versículo de número 20 a seguir. Os irmãos não precisam abrir, só me ouçam, por favor. Diz assim a Bíblia Sagrada: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina, a natureza divina, a natureza divina, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Livro do Atos, capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Os irmãos não precisam abrir. Certo dia da tarde, à tarde, Pedro e João estavam unidos e indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: por que olha para nós? O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em João capítulo de número 8, versículo 32, eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. João 8:32, eu quero que toda a igreja leia, quando no 3. Amém, irmãos? Amém. 2, 3. A verdade, e a verdade vos libertará. Como nós ensaiamos, agora é de verdade. Vamos lá? 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assente-se, por favor.
Glória a Deus. Irmãos, nós lemos dois textos no Evangelho de João e um texto no Evangelho do Espírito Santo, livro do Atos dos Apóstolos, onde João também está na história. Queridos, o livro de João é o livro mais teológico no Novo Testamento. João, ele não é tão sanguíneo quanto Pedro. Oi. Glória a Deus. João, ele não é tão impulsivo quanto Pedro. Nós conhecemos como Pedro se comportava, como ele agia e como ele falava. Porém, João tem muito mais aproximação do que Pedro, ainda que Pedro tenha tido grandes experiências com Cristo. E as maiores experiências que Pedro teve com Cristo, João também estava lá. Uma das maiores experiências que Pedro, Tiago e João tiveram com Cristo foi o Monte da Transfiguração, onde Cristo leva os três e apenas os três. Ele se mostra o lado Deus que ele tem. Cristo 100% homem, mas também 100% Deus. A divindade se acende tanto que aparece dois outros seres ao lado de Cristo, e eles ficaram perplexos, grandes experiências. No entanto, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João não morreu de forma martirizada. João morreu de forma e de causas naturais. João, quando escreve o Evangelho, ele traz situações e milagres. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Oh, glória a Deus. Vamos sentar um louvor, irmão? Vamos sentar um louvor? Vamos lá cantar. Porque ele vive. Vamos sentar. Vamos sentar. Porque ele vive. Deus enviou. Glória a Deus. Bendito seja o nome dele. Essa noite é noite de adoração, noite de louvor, noite de graça, noite de maravilha, noite de manifestação divina. Se você veio adorar, então adore. Se você veio glorificar, então glorifique. Se você veio pedir ajuda do céu,
divindade de Deus. Ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos agora e ungido do Pai. Isso é o capítulo 1, capítulo de número 2. Só João escreve o primeiro milagre de Jesus, que a água se tornou vinho e o nome dele foi glorificado. João estava do lado de Jesus na última ceia, e quando ele do lado de Jesus, ele quer sentir Jesus mais próximo. Ele quer sentir Jesus mais do lado. Ele põe a sua cabeça no peito de Jesus e começa a ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. E João está simplesmente dando carinho a Jesus. Jesus se levanta da ceia, chama os discípulos e vai orar. Jesus, quando ele vai orar, ele simplesmente faz uma oração intercessória. Ele chama os discípulos e quando vai orar, e só João escreve isso. Quando ele escreve rogando a Deus misericórdia, compaixão aos discípulos que irão ficar, ele diz assim: Pai, como eu não sou do mundo, eles também não são. Eles reconheceram o meu nome, eles simplesmente confessaram o meu nome. E eu quero, Deus, Pai querido, que eles tenham a mesma coisa que eu tenho contigo. E o que é intimidade, porque nós somos unidos, e eu queria que eles tivessem a mesma união. Eu queria que eles tivessem a mesma intimidade. E que intimidade é essa? Eu quero que eles tenham acesso contigo. Eu quero que eles olhem, o céu se abra como eu olho, o céu se abre. Eu quero que eles olhem, os céus enxerguem como eu oro também. Eu quero que eles orem e os aleijados fiquem de pé como eu oro também. Eu quero que eles olhem o céu do lado de dentro. E como nós vamos fazer? E Jesus olha para eles e intercede dizendo: a divindade que Deus me deu, eu reparto com vocês. A sensação do céu que Ele me deu, eu vou dividir com vocês. Porque quando vocês abrirem a boca, o céu ficará de pé. Quando a guerra se levantar, vocês sairão vitoriosos. Porque aquilo que Deus me deu, eu divido com vocês. E agora vocês não são mais comuns. Vocês são cheios da graça e do Espírito dele. E a manifestação do céu descerá na terra. Jesus faz essa intercessão. Jesus ora e ele divide aquilo que Deus deu para ele. E como Cristo vai dividir essas coisas? Como Cristo vai dar um pouquinho para cada um? Cristo, após essa intercessão, ele é preso, julgado injustamente, açoitado, crucificado. A crucificação, ela é dolorosa, mas é linda. A crucificação, ela é simplesmente cheia de machucados, mas é linda. Porque através da crucificação, uma outra coisa ainda mais linda acontece. Porque não é só Cristo dizer Tetelestai, está consumado. Quando Cristo diz Tetelestai, dentro da Bíblia Sagrada, ele está levantando 3 âmbitos dentro da tradição judaica. Ele está dizendo, junto à construção civil, Tetelestai quer dizer obra completa. Ele está dizendo dentro da Constituição, assim, Tetelestai está dizendo consumado, mas não tem condenação, tem soltura. Ele está dizendo que toda a dívida se acabou e agora nós não temos mais. Isso é muito bonito, mas o mais bonito é no terceiro dia, com a força do seu próprio poder, dizer: eu falei que ia ressuscitar, estou ressurreto. Eu falei que ao terceiro dia voltarei para vocês e consolá-los. Está
tabernáculo, na casa, na congregação, como nós estamos aqui. E como Ele prometeu, Ele disse: quando eu ressuscitar, um outro Consolador virá, e Ele estará com todos vocês. E quando eles estavam reunidos, orando, adorando, bendizendo, eles ouviram um vento veemente e impetuoso. Depois começaram a ver línguas repartidas como que de fogo. Ele está dizendo: a divindade será dividida hoje. Hoje será remetido, hoje será batizado, será liberto, porque a graça chegou. Cristo fez algumas promessas. Ele disse: se eu ressuscitar, Candalaia Sui Candalaia. Ele ressuscitou. Ele disse: se o Consolador descer, o Consolador desceu. Ele também disse que estará conosco todos os dias, e conosco todos os dias nos sustenta. Ele também disse: se eu for para o meu Pai, eu vou vos preparar lugar. E no Monte das Oliveiras ele subiu até as nuvens, e as nuvens o cobriram. E ele disse que se fosse, prepararia lugar. E ele está preparando lugar. Se todas as promessas forem cumpridas, toque em alta. Ele disse que o alarido da trompeta irá soar, e a igreja não ficará na terra, ela subirá para todas as promessas se cumprirem. Capítulo 2 de Atos, Pentecoste acontece. Pedro, Tiago, Pedro e João estão indo para o templo orar. Só que eles já receberam a oração de Cristo. Eles já foram revestidos do poder. Agora eles vão continuar. Eles vão orar. Quando eles vão orar, tem um homem chamado Demétrio sentado na porta formosa. O nome formoso não está lá por estar. A porta formosa, ela é tão grande e alta que precisa de 20 homens para abrir e fechar. A porta formosa, ela é feita de bronze da cidade de Corinto, revestida de algumas especiarias. 2 da tarde, quem olhasse para a porta não conseguia enxergar, porque o sol batia e refletia na porta e ofuscava a vista. Não era qualquer pessoa que entrava por essa porta, eram apenas pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas. Cristo, quando visitava o templo, ele não entrava pela porta formosa, ele entrava pela porta das ovelhas. Demétrio todo dia está ali, e ele já está há 38 anos sentado pedindo esmola, sentado pedindo donativo, sentado pedindo uma chance, sentado pedindo mudança, sentado pedindo uma intervenção, sentado apenas mostrando a sua necessidade. Mas certo dia, Pedro e João estão subindo a escada. Eles trocaram o olhar, e o mendigo coxo olha para eles dizendo: hoje eu vou ganhar algo, hoje eles vão me dar alguma moeda. Olharam para Pedro e João e disse: me dá uma esmola. Pedro e João disseram: nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, não temos prata, nós não temos donativo, mas tudo que eu tenho eu vou te dar. E o que é que eu tenho? Aquele que não tem dinheiro, não, ele é dono do ouro e da prata.
Deus ainda faz milagres. Pastor Alexandre foi me buscar em casa, e a sua esposa, e eu não parava de tossir. Eu estava com medo de não pregar. Estou numa batida de convites e eu já estava quase sem voz. Quando eu cheguei aqui, eu pedi misericórdia, não parava de tossir, e disse: Deus, tu faz um milagre, por favor. Tu faz um milagre, por favor. E a minha garganta está inteira, mas eu não estou feliz apenas por isso. Segunda-feira, um rapaz no meu trabalho chegou e falou: Manuel, eu preciso conversar com você. Você é evangélico, você é crente, e eu sou afastado. Eu estou há 2 semanas sem conseguir dormir. Eu estou tomando remédio depressivo. O médico falou que a minha próstata deu uma alteração, e o meu estômago, eu vou fazer uma endoscopia. Eu não sei o que fazer, mas eu vim te pedir ajuda. Eu disse para ele: a divindade de Cristo está dividida comigo. Eu vou orar por ti. Segunda-feira eu fui até o RH e disse: antecipa as férias dele, que ele precisa se tratar. A gente conversou, ele estava tão deprimido, chorando. Ele chorava mais do que falava. Eu abracei ele no corredor da empresa, orei por ele. Ele foi embora segunda-feira. Eu estou na minha sala, o RH liga para mim e diz: o Israel quer conversar contigo. Eu disse: mas ele não estava de férias. Ele estava, mas quer conversar contigo. Quando ele olhou para mim no corredor da empresa, ele disse: glória a Deus. Ele chorou. Ele disse que se reconciliou. Até aí, glória a Deus. Mas ele disse que a próstata não tem mais nenhuma alteração, e ele não está mais depressivo, porque o nome de Jesus ainda tem poder. Se deseja ficar de pé, já já você senta. Se deseja ficar de pé, já já você senta. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão dele, e divide com ele, transmite para ele esse milagre que Deus está agindo e que está fazendo. Toda a divindade de Deus está manifestada essa noite. Hoje Deus vai fazer milagre. Espírito Santo, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, quem tem língua. Pega na mão dele, transmite para ele. O Espírito Santo está te renovando agora. Renova as tuas forças agora, renova a tua energia agora. Há quanto tempo teu coração está triste, mas essa noite ele sairá feliz. Assente-se, por favor. João 8:32. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, que nós lemos 17, Jesus disse: eu não oro apenas por eles, mas eu oro também por aqueles. Ele está dizendo: eu estou orando pelo Betesda 11, porque ouvirão o meu nome da boca deles também. Eu oro pelo Betesda 6, porque ouvirão o meu nome da boca deles. Eu oro pelo Betesda 5, porque ouvirão o meu nome da boca deles. Eu oro pelo Betesda 9, porque ouvirão o meu nome da boca deles. E quando eu vi
Eu quero convidar você que quer se reconciliar com Ele, que é a verdade e a vida. Eu quero convidar você para reconciliar com Cristo Jesus. Eu quero convidar você para aceitar Ele como teu único, suficiente Salvador. Eu quero convidar você para ter uma nova experiência com Cristo Jesus. Eu quero convidar você que deseja um milagre essa noite. Saia da sua cadeira, eu quero orar por você. Saia do seu banco, eu quero orar por você. Só quem deseja um milagre, quem não quiser, eu entendo, glória a Deus. Mas quem deseja, nós vamos. Não se ajoelhe, fique de pé. Não se ajoelhe, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Fique de pé. Eu quero orar por você. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de coisas novas. Se